Olá pessoal, tudo bom? Vamos entrar em um novo assunto. A gente terminou a parte de numeral, onde a gente estudou os números cardinais, né? Os números ordinais. Então dá uma olhada lá na aula, no PDF. A gente ficou um pouco atrasado com essa semana, porque eu adoeci, mas vamos voltar agora com tudo. Então bora estudar os pronomes. Bora lá, bora começar o assunto, tá bom? Pega aqui na tela. Pronome é a relação existente entre o ser e a pessoa do discurso. Que danado é pessoa do discurso? Vocês se lembram, quando estava estudando na escola, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural? Pronto, é isso. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular é primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, pronome é essa relação entre o ser e a pessoa do discurso. Beleza? E como é que se classifica esses pronomes? A gente tem o pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Como é que vai funcionar as nossas aulas? Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos estudar os pronomes pessoais, tá? E assim por diante. E fica melhor para a gente compreender, passo a passo. Você sabe que eu não gosto de botar uma aula grande, uma aula longa, para ficar aquele negócio confuso e ninguém assiste. Então é melhor pouquinho em pouquinho e a gente bota na cabeça todo o assunto. Então, bora lá, bora avançar que tem muita coisa aí. Bora lá, pessoal. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles vão substituir o substantivo, indicando os seres que representam as pessoas do discurso. Entenderam? Ou seja, a gente vai ter ali a substituição do substantivo, onde vai ocorrer a indicação dos seres que vai ter a sua representação feita através das pessoas do discurso. Pessoas do discurso, vamos relembrar, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Mas os pronomes pessoais, eles são divididos em pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e também temos o pronome pessoal de tratamento. Deixa eu colocar aqui em cima. De tratamento. O que acontece? Na aula de hoje, nós vamos estudar o reto e o oblíquo. Na próxima aula, vai ser pronome pessoal de tratamento. Beleza? Então, bora lá. Pronomes pessoais do caso reto, eles vão ter a função sintática. É como se eles representassem um sujeito e também ele tem a função de predicativo do sujeito. Olhem o PDF de vocês que tá mais legível, né? Porque eu apanho muito dessa mesinha aqui. Eu coloquei aqui uma frasezinha para vocês, bem simples, pra gente entender como é que funciona o pronome pessoal do caso reto. A gente vai analisar cada um, tá? Bora lá. Nós vamos sempre ao cinema. Então, a gente já tem aqui, ó, terceira pessoa do plural, certo? E a pessoa do discurso, tendo o papel aqui de sujeito, certo? Nós vamos sempre ao cinema. Vocês estão relembrando, né, os pronomes pessoais? Nós, vós, eles, né? Pronto, é isso que eu quero dar logo essa entrada para depois a gente analisar cada um, beleza? Já o pronome pessoal do caso oblíquo, ele já vai ter uma função mais de complementos verbais. Porém, o oblíquo, ele se divide em dois. A gente pode chamar ele como oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Beleza? Que é o que eu separei aqui para vocês. Por isso que aqui tem duas frases. Jamais te darei outra oportunidade. Eu escrevi errado aqui, eu digitei errado. Mas eu jamais te darei outra oportunidade, tá? Vou colocar essa frase no PDF de vocês, tá? Jamais te darei outra oportunidade. Então, aqui o te, aqui, ó, te darei, é um pronome pessoal do caso oblíquo átono, beleza? E na segunda frase aqui, ela sempre confiou em mim. Então, também temos aqui
o pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Entenderam? Então, a gente deu uma introduzida aqui nos pronomes pessoais, tá? Tanto do reto quanto do oblíquo. E agora a gente vai passar a estudar cada um. Bora lá. Então, aí bem colorido na sua tela, eu coloquei uma tabela. Essa tabela também vai estar no PDF. Eu queria ressaltar que, como a gente está estudando retos e oblíquos e falta de tratamento que vai ficar para a próxima aula, na próxima aula, no PDF de vocês, eu coloco os 3. Então, vai ficar uma tabela maior, tá? Então, essa pequenininha aqui é só para esse assunto. No de tratamento, para a gente concluir essa parte dos pronomes pessoais, eu coloco uma tabela completa, tá? É só para vocês entenderem melhor. Vou preencher aqui com vocês cada ponto da tabela, para a gente aprender conversando aqui, tá? Eu vou deixar também uma tabela em branco e vou deixar para vocês também no PDF a tabela já preenchida. Era bom que vocês escrevessem lá, se vocês puderem imprimir o PDF, tá? Mas se não, tenta fazer no celular, dá um jeito, ou redesenha, né? Desenha a tabela de novo no caderno de vocês, para vocês praticarem, tá? Vocês escrevendo, vocês vão praticarem melhor, tá bom? Então, bora lá. Então, temos aqui pessoas do discurso, já falei para vocês. 1, 2, 3, singular. Primeira, segunda, terceira, plural. Os retos, os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Vamos preencher? Vamos preencher aqui o reto. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Quando eu estiver falando, vocês vão lembrar de tudo que vocês estudaram na escola. Tudo mesmo. Então, bora lá. Primeira pessoa do singular, pronomes pessoais, no caso reto, tá? Eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, agora, nós, vós e eles ou elas. Simples, né? Já o oblíquos, átomos, singular primeiro, bora lá. Acabou que eu falei aqui na tabela, não foi? Mas aqui a primeira pessoa do átomo eu vou colocar aqui, tá bom? Ó, primeira, segunda. Esse negócio é complicado de fazer aqui nesse programa. Bora lá, mas dá pra estudar. No PDF de vocês vai estar tudo corrigido, tá? Bora lá. Mi. Segunda. Ti. Falo ti, mas té, né? Pra vocês entenderem melhor. Terceira. Si. O. A. Aqui embaixo no cantinho. Lhe. Tá? São vários, tá? São vários. Por isso que eu disse pra vocês anotarem bem. Vamos pro plural agora. Nos. Vós. Si. Os. As. E lhes. Plural, né? Os tônicos. Oblíquos tônicos. Primeira pessoa aqui, tá? Ó, primeira pessoa aqui em cima no roxinho, tá? Mim. E comigo. Aqui embaixo já é a segunda pessoa, tá? Ó. Ti. Com i, tá? Contigo. Beleza? Terceira. Si. Com i, ó. Si aqui, ó. I, tá? Si. Consigo. Ele. Ela. Primeira do plural. Nós. Conosco. Segunda do plural. Vós. Convosco. Aqui, ó. Terceira do plural. Si. Consigo. Vírgula. Eles. E elas. Viram como é? Então a galera do PDF, pega o PDF pra ver, tá bom? Foi mal aqui pela formatação da tabela, desculpem, tá? Mas o PDF tá tudo certinho pra vocês. Esses são os pronomes pessoais do caso reto,
do caso oblíquo, átono e tônico. Em primeira, segunda, terceira, singular. Em primeira, segunda, terceira, do plural. Então, pessoal, depois que a gente introduziu, mostrando para vocês como é que funcionava, né, o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, a gente viu a tabela, né, a gente falou de cada pessoinha do discurso ali, beleza? Agora eu vou explicar para vocês algumas observações, bem rapidinho aqui, para vocês compreenderem. No PDF de vocês, como eu sempre falo, vai estar lá explanando, vou colocar ponto a ponto, bem explicativo, tá? A gente só vai passar um resumo aqui. Bora lá, pronomes eu e tu. Esses dois pronomes, eles não podem ser regidos de preposição. O que acontece? A gente vai ter que substituir, respectivamente, assim, ó. Por eu, a gente troca por mim, e tu, a gente troca por ti. Aplicação numa frase. Já não espero mais nada de ti. Por exemplo, a gente tem aqui a preposição de. Então, a gente não poderia escrever tu. A gente troca ele por ti. Entendeu? Bora lá. Olha o PDF, tá? Pronomes o, a, os e as. Você sabe que eles são pessoais oblíquos, átonos. Então, quando a gente coloca ele após o verbo, certo? A gente tem aqui o verbo, mais o pronome pessoal oblíquo, átono. Eles podem assumir duas formas, tá? Ele pode assumir a forma de lo, lá, los e las, quando esses verbos terminarem em R, S ou Z. Por exemplo, eu vou falar aqui uma frase para vocês. É preciso defender os animais. Então, a gente tem aí o verbo defender, né? Terminou com R. E em seguida, a gente vem com o pronome. Então, a gente substitui por essa nova forma pronominal, ficando assim. É preciso defendê-los. Entenderam? Mas também, ele pode exercer outro tipo de forma, que é no, na, nos e nas, se esse verbo terminar em um som nasal. A gente estudou essa parte de som nasal lá no começo, não foi? Então, verifica tudo lá. Por exemplo, vou dar uma frase para vocês. Põe as camisas na gaveta. Muito claro isso. Eu não vou nem escrever aqui para vocês. Prestem atenção. Põe as camisas na gaveta. Então, quando a gente faz agora essa substituição para essa nova forma pronominal, a gente fala assim. Põe-nas na gaveta. A gente tinha um verbo com um som nasal. Põe, né? Que se o verbo terminar em um som nasal, a gente substitui por no, na, nos, nas. Show de bola, né não? E também a gente tem aqui distinção entre artigo e pronome pessoal. É bom vocês entenderem, tá? A gente também tá nessa situação do o, a, os e as. O, a, os e as, que são os oblíquos. Deixei espaço para vocês responderem, tá? Bora lá. Nessa parte da distinção entre artigo e pronome pessoal, eu vou colocar essa frase aqui. Porque através da frase você vai perceber super bem. Se tiver cachorro latindo, eu peço desculpa. Impossível. Veja só, olha essa frase. Pessoal, aqui eu coloquei duas frases para vocês. Preste atenção. Eu coloquei o livro na estante. A situação é a seguinte. A gente tem que distinguir o artigo de um pronome pessoal. Na primeira frase, eu coloquei o livro na estante. Você acha que é um artigo, aqui o "o", no caso, é um artigo ou um pronome pessoal? E na segunda frase, eu o coloquei na estante. É um pronome pessoal ou um artigo? Deixa eu marcar aqui para vocês. Como é que a gente consegue entender isso? Como é que a gente consegue diferenciar? Vocês sabem também que o, a, os e as são artigos definidos. E o, a, os e as são pronomes pessoais, do caso oblíquo, átono. Então, para a gente poder diferenciar que essa frase dessa, compreendendo aqui que o o é um artigo ou um pronome, esse o, ele tem que especificar, ele tem que
indicar esse ser específico da espécie. Por exemplo, eu coloquei o livro, ele está identificando esse ser aqui, a espécie aqui, ele está identificando. Entenderam? Porque aqui eu o coloquei, ele está se referindo a algo, a uma terceira pessoa do discurso. No caso aqui seria o livro. Então, por isso que fica fácil da gente compreender e diferenciar o que é um artigo do pronome.